A gente está conseguindo se encaminhar já para o final, né? Vou chamar o último apresentador, que é o Lucas Vicente, integrante, ingresso, recém-ingresso, acabou de ingressar, terminar o primeiro semestre, iniciar o segundo ciclo ali no curso de Ciência Política da Uninter. Já entrou com esse gasto todo, querendo pesquisar, né? Já entrou e mergulhou no segundo semestre já numa apresentação. Então, há que se louvar a coragem, né? Você está 4 meses estudando, 6 meses já quer sentar numa mesa, apresentar trabalho, para você ver a qualidade, né? E o orgulho que a gente tem numa universidade privada é ter a qualidade, né? Porque a gente geralmente se imagina que numa universidade, num centro universitário privado, você não vai ter a qualidade, né, que você teria numa universidade pública. E a gente vê que a qualidade dos trabalhos da Federal e da Uninter, a gente não precisa, né, desqualificar de modo algum. Tem que mais ter o orgulho desses meninos e meninas e pela coragem do Lucas aqui de apresentar logo, né, no início de seus estudos e um tema espinhoso, que são as relações governamentais, né, o lobby enquanto técnica para a ação estratégica de defesa de interesses. Então, é um trabalho inicial, conceitual, não é empírico, né? Mas vamos aí iniciar a sua apresentação. Bom, mas para começar eu posso dar uma introdução aqui sobre a Lava Jato, claro, que o ator da Lava Jato, ele influenciou demais para essa conotação negativa que o lobby carrega hoje. Ele é conhecido como o lobista Fernando Baiano. Ele é conhecido por intermediar as negociações. Ele foi preso na 18ª da fase da Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E um aspecto interessante que eu queria ressaltar, que numa visão mais particular, o lobista Fernando Baiano, ele nunca foi um lobista, porque ele nunca participou de um processo de decisão. Ele sempre intermediava negociações, o que trouxe essa conotação negativa para o lobby. E hoje ele tem essa conotação negativa por várias razões. Isso já acontece, já vem com essa conotação negativa desde os Estados Unidos, que já teve uma grande influência. Essas pesquisas e trabalhos acadêmicos, eles focaram mais em identificar o perfil profissional do lobista. Aí com essa consequência, eles descobriram uma atividade que eles identificaram um conjunto de aspectos que foram criados consultorias em relações governamentais relacionado a isso. E esses setores de relações governamentais foram criados tanto em associações de classe, associações civis, em empresas privadas, ONGs, dentre várias outras. A questão que move esse trabalho, então, é a seguinte: se o lobby é corrupção, por que ele tem um aparato institucional de carreiras, funções, características, entre outros vários aspectos? Primeiro, o objetivo da minha pesquisa, claro. O objetivo da minha pesquisa aqui é destacar os aspectos técnicos da atividade do lobista, mais precisamente os aspectos técnicos do monitoramento legislativo e político. Aí a gente tem um problema de pesquisa que é destacar a diferença entre eles, claro, e, por fim, entender a importância desses monitoramentos para o lobista, a atividade lobista. Aí o meu objetivo aqui é identificar o lobby enquanto a sua técnica, destacar os aspectos técnicos do monitoramento legislativo e político e, por fim, compreender o lobby dentro das relações governamentais. Então, o monitoramento legislativo. O monitoramento legislativo é um dos aspectos mais importantes para realizar um lobby eficiente, nessa última instância. O monitoramento legislativo é um aparato, ele consiste no acompanhamento de tramitações que são apresentadas ao legislativo, à Câmara, nesse caso em municipal. O interessante é que o legislativo tem ele é possível, através desse monitoramento, é possível coletar informações macroeconômicas, sociais, políticas, entre várias outras, de acordo com o interesse do cliente que o lobista está representando. O importante desse processo é, por exemplo, se o cliente não trouxe um problema específico sobre determinada proposição, esse monitoramento ele já mostrará a sua importância por si só. Ele mostrará, o lobista vai apresentar todas as tramitações para o cliente, e o cliente vai classificar qual de prioridade, qual o lobista deve acompanhar,
acompanhar, qual deve ser dada essa tal prioridade a essa tramitação. Aí, se o cliente ele classifica alguma tramitação como prioritária, aqui o lobista ele deve fazer uma análise detalhada sobre essa proposição e, juntamente com o cliente, com quem ele está representando, ele vai identificar se há a necessidade de intervir nesse processo, nessa proposição. O interessante de destacar aqui é que, geralmente, essas ONGs, essas empresas privadas, elas contratam especialistas de diversas áreas, como engenheiros, farmacêuticos, químicos, entre várias outras. Não é um específico, não diferente do monitoramento político, que aqui se concentram mais os advogados e cientistas políticos. O monitoramento político é um pouquinho mais complexo. O monitoramento político, então, ele tem 2 objetivos: mapear os adversários e aliados. A partir disso, isso pode ser parlamentares, grupos de pressão, grupos de interesse, associações civis, entre várias outras. O interessante do monitoramento, e claro, o segundo objetivo do monitoramento legislativo é mapear os tomadores de decisão. Então, esse monitoramento legislativo ele tem o objetivo de mapear os tomadores de decisão em segunda instância. Em primeira instância, é importante procurar não adversários, procurar aliados para expandir esse escopo, o objetivo que o cliente proporciona. Aqui um ponto que eu queria destacar. Como o lobby já tem uma conotação negativa, procurar aliados ele torna o lobby bom, porque deixa de ser um interesse específico apenas de um cliente e passa a ser um objetivo de um setor, de uma classe. Em seguida, então, ao mapeamento dos tomadores de decisão, que ele faz, em primeira instância, ele faz um mapeamento detalhado sobre a posição ideológica de cada parlamentar. Aí, em segunda instância, em segunda instância, há um mapeamento de posição ideológica. Não, isso é em primeira instância. Na segunda instância, há um mapeamento mais detalhado sobre, por exemplo, se um parlamentar já for médico ou professor, é natural que ele se sinta atraído por esse tema. Então, é um adendo para você está expandindo um escopo. Aqui, a partir disso, temos as relações governamentais e temos algumas etapas para realizar esse lobby eficiente, que eu retirei isso de Wagner Mancuso, do trabalho dele. Em primeira instância, a gente faz uma vigilância intensiva, que é para tomar conhecimento de todas as proposições de interesse do cliente, claro, que são apresentadas ao legislativo. Aí, em segunda instância, o acompanhamento minucioso dessa proposição que é relevante para o cliente. Em terceiro lugar, então, desenvolve um acompanhamento. Isso se caracteriza como monitoramento político, que eu vou dar um adendo mais adiante. Esse acompanhamento minucioso, posso dizer que ele identifica os passos de cada tramitação das matérias, de interesse do cliente, claro. Aí, em quarto lugar, o cliente adota uma posição sobre essa proposição que está sendo tramitada e, por último, em quinto lugar, o cliente, como ele adotou uma posição na quarta etapa, na quinta etapa, o lobista ele expõe essa posição que o cliente tomou para o legislativo. Em sexto lugar, aqui o lobista desenvolve a pressão política, o corpo a corpo, a articulação de interesse. Ele apresenta as suas demandas ao legislativo. Aqui que é o aspecto que eu queria destacar. Como vocês podem ver, no monitoramento, a terceira etapa, que é analisar, ela se encontra tanto como monitoramento político como monitoramento legislativo. O porquê disso? Como eu comentei, essa terceira etapa, ela é uma análise de cada proposição que ingressam no Poder Legislativo. Aí, em primeira instância, o lobista ele faz uma síntese para apresentar ao cliente, porém, ele não apenas analisa preposições originais. Eu vou dar um exemplo aqui para esclarecer. Por exemplo, se um parlamentar ele entra com um projeto original na Câmara, aí outros parlamentares fazem uma emenda a essa proposição, novos atores entraram nesse processo
influenciando. Aqui é a razão que faz monitoramento político. Bom, não quis tomar muito tempo de vocês, porque já são mais de 5 horas. É basicamente isso. Se tiverem alguma pergunta, eu posso esclarecer. O primeiro questionamento dele é o seguinte, que ele colocou: se lobby é corrupção, por que todo um aparato, uma estrutura toda por trás de, por exemplo, em ONG eles chamam de advocacy, né? Em empresas, como, por exemplo, IBM, Renault, Volkswagen, só para citar essa do setor de montadores, eles têm setores específicos para monitorar o parlamento o tempo todo. Tem o tempo todo alguém vigiando a produção legal para ver se aparece algum risco ou oportunidade num projeto de lei. No caso delas ali, elas viram para um segmento feminino, gênero, né? Então, acontece, quando nós fizemos uma pesquisa de mercado, né, quer dizer, vimos o que eles queriam, que tipo de profissional eles queriam, nós identificamos que vinham farmacêuticos, engenheiros, médicos. Nós perguntamos, mas peraí, isso não é da ciência política, isso não é do direito, mas ciência política. Não, porque o que esses especialistas olham não é a questão política, mas o conteúdo do projeto. Pois isso aqui é perigosíssimo. Pois isso que ele está trazendo aqui pode afetar todo um segmento. Vou dar um exemplo. A Confederação Nacional da Indústria, se entrarem com um projeto de lei aumentando os direitos trabalhistas, ele, e a mesma assim o DIAP, que é um departamento intersindical de assessoria parlamentar, que fica de olho se tem algum projeto de lei para prejudicar o trabalhador. Então, as empresas estão fazendo isso, ONGs estão fazendo isso, e eles procuram profissionais qualificados. O cientista político é um dos mais procurados hoje. Isso causou um espanto para a gente na época, porque é assim, uma área considerada acadêmica, e, de repente, está no mercado de trabalho. Então, foi uma surpresa para a gente, foi aí que gerou o núcleo, toda essa questão. Então, o que é o monitoramento legislativo? É ver se tem risco ou oportunidade. Qual é o monitoramento político? Foi o que elas fizeram. Analisam quantitativamente a agenda. Elas não chegaram a esse ponto, mas ali a gente identifica quem decide, quem não decide, quem está mais preocupado com o tema ou não. Aí você fecha, só para fazer uma ideia, dos 513 parlamentares, na Câmara dos Deputados, apenas 10% decide. O resto diz amém. Então, não adianta conversar com quem diz amém. Qual é o trabalho dele? O que faz? Começa a mostrar o que se faz dentro de um departamento de relações governamentais, cujo, na ponta, está o lobby, que é aquele que vai lá fazer o quê? A defesa de interesses legítimos. O que vem acontecendo nos últimos tempos é assim: quando é um empresário que faz o lobby, é lobby do mal. Quando é um segmento social, é um lobby do bem. Entendeu? Por quê? Porque eles têm um segmento, eles têm um interesse que atrapalha o trabalhador, né? que não está preocupado com questão de gênero, vão passando por cima de tudo. Mas é um interesse dentro do Estado Democrático de Direito como legítimo. Só que, como ele disse, hoje a estratégia é fazer assim: se for uma empresa lá, ou um segmento, lá falar com um deputado e dizer, não, isso é interesse da tua empresa, do teu segmento. O que eles fazem? Eles pegam as associações para mostrar que o interesse é coletivo. Então, o que o núcleo hoje faz é qualificar esses jovens, porque são a maioria jovens que estão entrando hoje. Nós tivemos uma visita técnica lá numa empresa de consultoria política, para atuar não só como acadêmicos, mas na área de relações governamentais, lobby, enquanto cientista político. Então, porque está tendo uma demanda muito grande, segundo como é que é o nome dado? Não, seu CEO. Que nós tivemos um contato com um que diz, por favor, me forme essas pessoas, porque não estamos encontrando no mercado. E lá tem pelo menos 2 cientistas políticos. Um aqui do Paraná, formado na Universidade Federal do Paraná, Juliano Gribelli, né? E eles estão atrás de outros, pedindo, encaminhe, manda para a gente aí os currículos e tal, que nós estamos precisando. Então, o trabalho do Vicente vem apenas, deixamos por último, poderia ter deixado por primeiro, mas tudo bem, por último, para entender tudo que é feito no núcleo, tem a ver com o que ele disse. Conhecer as etapas, entender como é que funciona o setor. Assim. O interessante ressaltar também é que muitos conhecem o lobby apenas como pressão.
O que eu, pelo menos, tentei destacar aqui nesse trabalho foi que o lobby não é apenas pressão, não é sair na rua fazer greve. Isso é um tipo de pressão, claro. Mas o que eu queria destacar aqui é que tem etapas para realizar esse lobby eficiente, que, em último caso, é o corpo a corpo. Você analisa esses parlamentares, você vai atrás deles, você sabe quem são os líderes, quem tomam mesmo a decisão, para você influenciar eles ali, para você dar realizar essa pressão, esse corpo a corpo. Mas de forma técnica qualificada. Claro. Mas agora eu abro, então, para os bravos, né, resistentes, para que, então, demandem se tem alguma questão em relação aos trabalhos, aos 6 trabalhos apresentados, desde o João, passando pelo Marcos, pelo Romer, pelas meninas, pelo Rafael e pelo Lucas Vicente. Restou alguma dúvida depois ou o cansaço foi demasiado? Alguém tem alguma questão para formular? Um comentário do trabalho do João. Gostaria de parabenizar as demais apresentações. Fiquei bastante feliz, de certa forma, com o diálogo apresentado entre os 2 núcleos de pesquisa. Assim, na realidade, nós podemos fechar esse evento com um grande diálogo das ciências humanas, das ciências sociais, né? Trabalhos aqui apresentados dentro da perspectiva da ciência política, da sociologia política, com bastante diálogo no direito, na antropologia, né? A perspectiva cultural, a história. Então, assim, é um ganho enorme, né? de perspectiva, de diálogo, de parcerias, né? E a gente vai lembrando de algumas coisas que a gente já estudou, que a gente já passou, né? De algumas influências acadêmicas, de professores que ficaram, né, lá na graduação, mas que a gente acaba trazendo na nossa perspectiva teórica, analítica, enfim. E aí eu gostaria de comentar cada trabalho, eu sei que não é possível, mas questões todas interessantes, a discussão que o Rafael colocou, né, procurando classificar a perspectiva cultural e dimensionar no campo do jogo político, por meio dos projetos. E eu pensei que somente o conceito de cultura remete para determinados autores mais de 116 perspectivas de análise, né? E aí, alguns pensam a questão do comportamento, outros pensam a questão da cultura na sua materialidade, na sua dimensão simbólica, enfim, e tentar mensurar isso e jogar e classificar, né? É muito interessante, imagina o trabalho que você teve. E aí, na sua fala, eu me lembrei do meu trabalho de doutorado, que eu peguei, né, os anais da Assembleia Legislativa da Primeira República, então, a discussão, né, da sociologia e da ciência política, procurando classificar os projetos, as naturezas dos projetos aprovados naquele contexto, e assim eu encontrava questões, dificuldades no sentido como é que eu vou classificar um projeto que é aprovado dessa maneira. O Congresso Legislativo do Paraná, chamado de Congresso na época, aprova o valor de tantos pontos de réis para favorecimento de determinada pessoa. Ou então, para determinado município. Né? Ou então, questões lá de favorecimentos para a aposentadoria de determinadas pessoas. E essas pessoas tinham um sobrenome que estavam ligados ao jogo político parlamentar da Assembleia Legislativa. Então, assim, a gente que trabalha com as ciências humanas, com as ciências sociais, que passa pela ciência política, né, pela sociologia, pela história, enfim, pela antropologia jurídica, nós não podemos falar que existe uma linha, né? Nós transitamos em todas essas áreas, isso é muito importante, e que faz com que o diálogo realmente se estabeleça, que a gente compreenda as falas, por mais que em determinados momentos a gente abandone, né, um pouco de certos autores. E aí eu fui lembrando, né, das minhas leituras do Limongi, do Carreirão, do Fabiano Santos, enfim, né, as discussões que a gente passa para pensar a questão do legislativo, né, da dimensão parlamentar, a questão legislativa, executiva, enfim. E aí as falas também do Marcos e do João me fez pensar também
alguns momentos que eu fiz uma leitura dos relatórios de alguns secretários de governo, e eles chamaram atenção na década de 10, na década de 20, vai faltar água em Curitiba. Né? E eles eram claros nesse sentido, iriam até alguns jornais e falavam, olha, eu estou passando o problema para o outro secretário. Né? Enfim, voltando, né, eu tentando direcionar um pouco mais para o trabalho do João, né, que bom alguém, né, resgatar uma figura importante como Ernesto Guaita, né, eu fiz o trabalho da LEP, do prédio era esse, né, peguei a transição, né, eu comecei de 1881 até 1930, e sempre busquei assim, imagens, fotos, né, do prédio, enfim, poucas coisas eu encontrei, né, esse trabalho é muito interessante nisso, porque eu acabei conhecendo quem construiu esse prédio que abrigou aí os deputados estaduais da Primeira República e, né, aqueles que fizeram discursos extremamente interessantes aí nesse contexto, e já, bom, para além da questão estética da arquitetura, né, da ação do Guaita como engenheiro, quando você aponta no seu trabalho um momento assim, muito rápido dele atuando como secretário de obras, né, secretário municipal de obras, e aí quando se pontuou duas datas me chamou muita atenção. Ele foi contratado pelo generoso Marcos dos Santos em 1891, na época que ele foi eleito de forma indireta pela Assembleia Legislativa do Paraná como governador estadual, e ele é contratado, né, pelo generoso Marcos. Aí ele volta nesse contexto, nessa dimensão pública, digamos assim, em 1908 como secretário. Mas é o período também que o generoso Marcos volta para o campo político, né? Porque ele atuava até então, de 1892 até 1907, na oposição. Então não fazia parte do governo. Ele volta quando os dois partidos políticos se unem, né, pela morte de Vicente Machado, que possibilitou essa brecha. Então ele volta, de certa forma, ao governo, à situação, não como governador. Então eu queria saber, primeiro, se você conseguiu detectar na pesquisa aí que você colocou, né, que já há algum tempo que você vem lidando com essa busca de informações, se ele teve alguma relação com os partidos políticos ou com determinados políticos, que me parece aí que ele tem uma aproximação com o generoso Marcos. Né? Os prefeitos eles eram cargos nomeados, né, pelo governador do estado, então nesse vínculo aí, possibilitado pela coligação partidária de 1908, talvez o generoso Marcos tenha tido um certo capital político para a indicação do Ernesto Guaita. E aí, nesse sentido, abre um diálogo com os problemas, né, que o Marcos colocou, quando Ernesto Guaita já aponta problemas assim, no seu relatório de governo, de secretário. Olha, nós temos que cuidar com questões sobre rede de águas e esgoto, sobre a questão da limpeza em Curitiba, sobre a questão do calçamento, e também chamou a atenção para a questão da necessidade de mictórios e latrinas públicas. Né? E aí, nesse sentido, ele teve pouco tempo, né, no cargo por conta do acidente. Depois a gente tem uma reconfiguração, né, a ação do Cândido de Abreu. Então, eu gostaria de saber, e assim, são questões que surgem no sentido de que o Cândido de Abreu fez uma leitura e se apropriou dessas questões que o Guaita já chamava a atenção, né, essas questões, essa dimensão, esse olhar para tentar melhorar minimamente a qualidade de vida da população curitibana. Né? Não sei se você tem essa leitura, estou colocando aqui questões que eu levantei. Né? E a relação dele política, né? Que seria um aspecto interessante. Você falou que ele veio com a esposa, mas você não conseguiu o nome da esposa, mas depois você teve contato, no final da sua fala, contato com os familiares, né,
Então, eu gostaria de saber também se você se apropriou um pouco da trajetória familiar, ou se alguém da família, de repente, aí ascendeu socialmente, porque é um contexto interessante, que ele chega, né, entrou no Império, daí pega a transição da Primeira República, né, e a família, como é que ficou aí? Né, assim, eu reforço, né, a minha fala e eu acho que a partir dela, então, para a gente pensar na dimensão dos trabalhos apresentados, como esses trabalhos dialogaram, né, o trabalho das meninas também, parabéns, fiquei muito feliz com a apresentação do trabalho de vocês, assim, gostaria de poder, quem sabe, contribuir, dialogar também, né, porque eu fiz um levantamento, assim, em torno das deputadas sobre a Assembleia Legislativa do Paraná, e o segundo momento é justamente a forma que vocês trabalharam, né, essas informações. Não sei se vocês pretendem levar essa análise, essa reflexão também para a Assembleia Legislativa em torno da perspectiva feminina, né, mas já me coloco à disposição aí, e acho que assim, o evento é justamente para que nós façamos aí parcerias, né, diálogos, e que todas essas parcerias, esses diálogos, essas análises, essas reflexões são caras, né, às ciências humanas, né, a sociologia política, sociologia histórica, ciência política, enfim, acho que todos nós saímos vitoriosos, né, desse trabalho, e agradeço o Antônio Torres, né, pela oportunidade, né, a gente acaba conhecendo pessoas e trabalhos bastante interessantes. Muito obrigada. Então, dentro da pesquisa que eu fiz, as informações são bastante escassas. E com relação ao nome da mulher dele, por exemplo, isso não aparece em registro nenhum posterior. A vida pessoal do Guaita é praticamente uma incógnita, né? Na minha busca pela família dele, a família dele foi indicada pela professora Rosina Parchin, da Secretaria Estadual, que disse: não, conheço um familiar do Guaita, e eles efetivamente confirmaram, somos familiares dele, mas não sabemos nada a respeito dele. A única coisa que restou foi uma imagem, só uma foto. O Guaita, na sua trajetória, ele não chegou a ocupar nenhum cargo eletivo, ele nunca foi, com exceção desse momento em que ele foi secretário de obras, ele não teve outra função pública. Apesar de que ele fez parte, isso não consta no trabalho, mas ele fez parte da reforma do quartel da PM durante 2 anos. Então, durante 2 anos, ele recebia regularmente, e uma reforma curiosa, né, se for pensar, né, pela quantidade de pagamentos que ele teve. Acredito que ele tenha tido uma forte relação com o poder. O professor Antônio Tomás e o Ariel Tomás, que escreveram sobre a colônia do Novo Tirol, onde o Guaita morou também, defendem que ele possuía vínculos maçônicos, né? Isso a professora Macchio, da outra pesquisa, também afirma, né? Justamente, o Generoso Marques. Então, eu não posso afirmar que ele tenha sido nomeado ou sugerido em função disso, mas a probabilidade é grande. Inclusive, quando o próprio Ariel Tomás, né, ele defende a teoria de que o Guaita teria tido influência suficiente para alterar o trajeto da estrada de ferro, o que gerou até o túnel da Roça Nova, o maior da estrada de ferro, para que o túnel passasse no meio das suas terras. Ele mesmo não tem como provar isso, mas é uma dedução que ele fez a partir da relação que o Guaita tinha com Francisco Torres, filho do Mariano Torres, justamente. O Francisco é o filho do Mariano, né? E o Guaita teve uma briga com o Francisco Torres depois, né? Então, provavelmente essas relações se davam nesse sentido, né? Desculpa, eu não lembro o Cândido de Abreu. Isso eu também acabei não falando, mas eu aproveito para complementar o que eu disse anteriormente. Eu acredito que muito do fato do Guaita, da memória do Guaita ter sido apagada, se deve à atuação do Cândido de Abreu e depois do Moreira Garcês, ambos prefeitos engenheiros, né? Acredito que eles, não tudo, mas pelo menos uma boa parte da planificação que o Guaita fez no último ano da década, no último ano do século XIX e no começo do XX,
a partir disso, ele teve condições de fazer os seus melhoramentos, né, famosos melhoramentos de Cândido de Abreu. E isso acabou nublando, né, acabou obscurecendo a influência do Guaita. E ele aparentemente não fez esforços no sentido de ascender politicamente, né? Pelo menos não é o que parece. Você mencionou agora essa possível relação com o Generoso Marques, e me parece procedente, né? Porque já tinha havido esse convite aqui, né? Na verdade, quem convidou o Guaita não foi exatamente o Generoso, foi um daqueles governadores, porque eram vários, né? No mesmo ano, às vezes, tinha 5, 6, e naquele ano, justamente naquele ano, um desses governadores de 1 mês, 2 meses, foi um deles que assinou isso. Mas quem efetivamente inaugurou às pressas o prédio foi o Generoso Marques, né? E uma dúvida minha ao longo da pesquisa, e que eu não consegui descobrir, qual foi a postura do Guaita durante a Revolução Federalista, né? Como ele se portou, mas infelizmente não há nada, não há nada. De alguma forma, todas as informações mais importantes sobre o Guaita sumiram, né? O que é curioso, considerando a importância que ele teve, né? Planejamento urbano, as construções todas, né? Chega a ser cinematográfico imaginar que um cara que fez tudo isso tenha sumido na memória da população, ainda mais considerando que, só para concluir, ele tem mais obras ainda existentes do que o próprio Cândido de Abreu. O que restou do Cândido de Abreu? O Palácio Miró, o Palacete dos Leões, na João Galberto, e mais algumas contribuições, né? A nossa Praça Eufrásio Correia, mas se for somar tudo, as contribuições do Guaita são mais presentes do que as do próprio Cândido de Abreu. Acredito que ele tenha tido essas relações maçônicas, né? É o que se leva a concluir, né? Mas não posso afirmar isso, infelizmente. Muito obrigada, João. Obrigado eu. Mais alguma questão? Quer responder daí, Jason? Obrigada pelas considerações, professora. Na verdade, a gente fez nem se transformou em artigo, mas a gente já fez uma análise temporal pequena sobre as proposições legislativas voltadas a mulheres da Alep, mas há interesse em aprofundar o estudo, com certeza, e vamos pedir sua ajuda, já que você já falou que já estudou sobre isso. Muito obrigada. Eu, então, passo a palavra ao professor Antônio, para que ele faça o encerramento do nosso evento, que muito nos convenceu que deveríamos continuar fazendo, Antônio. Eu agradeço a participação de vocês sobreviventes, agradeço aos apresentadores de ontem, aos trabalhos que foram selecionados, aos meninos e meninas de hoje. Foi muito interessante, foi o primeiro, foi muito interessante, imagine os outros. Aguardemos a segunda edição, então. No início das reuniões que nós tivemos, nós delimitamos um projeto e deixamos bem claro que era o início desse projeto, é o início de uma jornada que nós pretendemos que seja de longo alcance. Então, essa conferência de memória política, ela inaugura, na verdade, uma ideia, um projeto de continuidade de pesquisa e de aproximação com o poder legislativo, a academia e a sociedade. O que nós conseguimos aqui é trazer a sociedade e a academia aqui para dentro com o olhar dos outros, de vocês, sobre nós. E isso é extremamente importante porque a gente acaba numa linguagem viciada, né, uma linguagem única, e perde esse conteúdo que a academia proporciona. Então nós vamos fazer todo o esforço para fazer um caderno com os trabalhos de vocês. Estamos filmando pela primeira vez com o vídeo e áudio um evento aqui e queremos colocar no YouTube, colocar em DVD, espalhar por aí esse trabalho e fazer com que muito mais atores venham aqui na Câmara
história, ela se confunde com a história da cidade, é o primeiro poder constituído no Brasil, e é de extrema importância resgatar essa história. Nós vivemos um período de negação do político e também de ataque à política, como se fosse uma coisa ruim. Quer dizer, o empreendedor, o empresário, começa de novo a pôr suas garras de fora, tentando mostrar que o público é ruim. Então, nós temos que fazer uma contraofensiva nesse sentido, e essa é uma boa oportunidade para isso. Então, a parceria entre o FPR e o ETFPR foi brilhante, foi perfeita, muito articulada. Lógico que faltou um guardanapo, mas isso é um detalhe que a gente pode corrigir na próxima. Eu agradeço a professora Mônica, o Fernando e a Ana Vanali, e não quero fazer injustiça, mas todos aqueles que colaboraram no evento, que para mim foi brilhante, para mim foi de alta qualidade. Queremos renovar isso. Todas as vezes que vocês pensarem num tema que diga respeito à nossa cidade, procurem-nos, porque a escola tem esse objetivo: abrir para todos que queiram apresentar sua versão da política e da nossa cidade. Agradeço a todos. Muito obrigado.